Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na história de uma figura extraordinária da Igreja Católica, cuja festa celebramos no dia 16 de janeiro, São Marcelo e Papa e Mártir. A sua vida foi um testemunho de fé inabalável e liderança corajosa em tempos de extrema adversidade. Vamos conhecer a história deste santo que reconstruiu a Igreja das cinzas da perseguição. Para entendermos a importância de São Marcelo, precisamos voltar no tempo, para o início do século IV, mais precisamente para o Império Romano, sob o comando do imperador Diocleciano. Este foi um período conhecido como a Grande Perseguição, uma das mais brutais e sistemáticas investidas contra os cristãos em toda a história de Roma Diocleciano. E mais tarde os seus sucessores emitiram uma série de éditos que visavam erradicar o cristianismo do império. As igrejas eram destruídas, as escrituras sagradas eram queimadas publicamente. E os cristãos eram forçados a renunciar à sua fé sob pena de prisão, tortura e até mesmo morte. Os bens da igreja eram confiscados e o clero era especificamente visado. Foi um tempo de medo, incerteza e imenso sofrimento para a comunidade cristã. Em meio a todo este caos, a sede de Roma, a cadeira de São Pedro, ficou vaga. Após a morte do Papa Marcelino em 304, a violência da perseguição foi tão intensa que a eleição de um novo Papa tornou-se impossível. Por quase 4 longos e dolorosos anos, a Igreja de Roma ficou sem o seu pastor visível. Os fiéis se escondiam, os padres celebravam os sacramentos em segredo e a estrutura da igreja estava em ruínas. Foi somente em 308, quando a perseguição diminuiu um pouco de intensidade sob o imperador Maxêncio, que os cristãos de Roma finalmente puderam se reunir para eleger um sucessor para Pedro. E o homem, escolhido para essa tarefa monumental, foi um sacerdote romano chamado Marcelo. Imaginem a coragem necessária para aceitar essa responsabilidade. Assumir o papado naquela época não era buscar honra ou poder, mas sim colocar-se diretamente na linha de frente do perigo, tornando-se o principal alvo do império. Ao se tornar o Papa Marcelo, ele encontrou uma igreja devastada, não apenas fisicamente, com os locais de culto destruídos, mas também espiritualmente e administrativamente. A sua primeira e mais urgente tarefa foi reorganizar a comunidade cristã de Roma. Ele era um homem de ação e grande capacidade administrativa. Uma das suas primeiras medidas foi dividir a cidade de Roma em 25 distritos, que eram chamados de títulos, semelhantes às nossas paróquias de hoje. Para cada um desses títulos, ele nomeou um presbítero, um padre, responsável por cuidar da comunidade local, administrar os sacramentos, preparar os catecúmenos para o batismo e supervisionar o enterro dos mártires nos cemitérios. Essa estrutura foi fundamental para restaurar a ordem, a pastoral e a vida comunitária da igreja na capital do império. Ele basicamente reconstruiu a espinha dorsal da administração da igreja em Roma. No entanto, a tarefa mais difícil e controversa que o Papa Marcelo enfrentou foi a questão dos lapsi. Lapsi era o termo usado para descrever os cristãos que, sob a pressão da tortura e do medo da morte durante a perseguição de Diocleciano, haviam fraquejado. Eles haviam renunciado à sua fé, queimado incenso aos deuses romanos ou entregado as escrituras sagradas às autoridades para serem queimadas. Agora, com a diminuição da perseguição, muitos desses lapsi desejavam sinceramente se arrepender e ser readmitidos na comunhão da igreja. A comunidade cristã estava profundamente dividida sobre como lidar com eles. De um lado, havia um grupo mais rigoroso, liderado por um homem chamado Heráclio, que defendia que a apostasia era um pecado imperdoável e que os lapsi não poderiam ser readmitidos na igreja de forma alguma. Eles acreditavam que a traição a Cristo era definitiva. Do outro lado, havia aqueles que defendiam um perdão imediato e incondicional, sem a necessidade de qualquer penitência. O Papa Marcelo, e com sabedoria pastoral, buscou um caminho intermediário, que se tornou a posição oficial da igreja. Ele afirmou a infinita misericórdia de Deus e a possibilidade de perdão, mas insistiu que o arrependimento deveria ser genuíno e demonstrado através de um período de penitência pública. Ele não podia simplesmente ignorar a gravidade do pecado da apostasia. A penitência era vista não apenas como uma punição,
mas como um remédio espiritual, um caminho para a cura e a reintegração plena na comunidade. A sua posição era clara. A porta da igreja estava aberta para os arrependidos, mas a entrada exigia um compromisso sério de conversão. Essa decisão, embora pastoralmente sábia, gerou um enorme conflito em Roma. Os seguidores de Heráclio acusaram o Papa Marcelo de ser muito brando, enquanto outros que queriam o perdão sem penitência o acusaram de ser muito severo. A cidade de Roma foi palco de tumultos e confrontos violentos entre as diferentes facções. A situação se tornou tão caótica que o imperador Maxêncio, que até então tinha sido relativamente tolerante com os cristãos, viu esses distúrbios como uma ameaça à ordem pública. Culpando o Papa Marcelo pela agitação, Maxêncio tomou uma atitude drástica. Em vez de executar o Papa, o que poderia transformá-lo em um mártir e inflamar ainda mais os cristãos, o imperador decidiu humilhá-lo. Ele exilou o Papa Marcelo de Roma e, segundo uma tradição antiga, o condenou a trabalhar como um escravo, cuidando dos cavalos do império em um estábulo na Via Lata, uma das principais ruas de Roma. Imaginem a cena: o vigário de Cristo, o líder da Igreja Universal, forçado a realizar o trabalho mais humilde e servil. Mas mesmo nesta condição humilhante, Marcelo não abandonou o seu rebanho. A tradição conta que ele continuou a governar a igreja a partir do seu local de cativeiro, celebrando a missa secretamente e guiando os fiéis através de mensagens. O estábulo se tornou a sua catedral, e o seu sofrimento, a sua cátedra. Ele viveu o que pregava: a união com Cristo no sofrimento e na humildade. O seu pontificado foi curto, durando menos de 2 anos, de 308 a 309. Exausto pelo trabalho forçado e pelas duras condições do exílio e do cativeiro, o Papa Marcelo faleceu. Ele não foi executado pela espada, como muitos mártires da época, mas a sua morte foi uma consequência direta da sua fé e da sua firmeza em defender a doutrina e a disciplina da igreja. Por isso, ele é venerado como um mártir. O seu corpo foi resgatado por uma devota chamada Lucina e sepultado com honra no cemitério de Priscila, um dos mais importantes cemitérios cristãos de Roma. A história de São Marcelo I nos ensina lições profundas. Primeiro, a sua coragem em assumir a liderança da igreja no momento mais sombrio. Ele não fugiu da responsabilidade, mas a abraçou, sabendo que isso poderia lhe custar a vida. Segundo, a sua sabedoria administrativa ao reconstruir a igreja a partir das ruínas, estabelecendo uma estrutura que permitiu que a fé florescesse novamente. E terceiro, a sua firmeza pastoral ao lidar com a complexa questão dos lapsi. Ele equilibrou perfeitamente a justiça e a misericórdia, defendendo tanto a santidade da igreja quanto a possibilidade de redenção para os pecadores arrependidos. São Marcelo nos lembra que a liderança na igreja não é sobre poder ou privilégio, mas sobre serviço, sacrifício e a corajosa defesa da verdade, mesmo quando isso nos torna impopulares ou nos coloca em perigo. Ele nos mostra que, mesmo nas situações mais humilhantes, podemos continuar a servir a Deus e ao nosso próximo. A sua vida é um farol que ilumina o caminho para todos os cristãos, mostrando que a fé, quando é autêntica, persevera através das perseguições, reconstrói o que foi destruído e sempre oferece um caminho de volta para aqueles que se perderam. Ao celebrarmos São Marcelo, aí no dia 16 de janeiro, peçamos a sua intercessão para que tenhamos a mesma coragem para viver a nossa fé no mundo de hoje, a mesma sabedoria para construir e fortalecer as nossas comunidades, e o mesmo coração pastoral que une a verdade com a misericórdia. Que a sua história nos inspire a sermos firmes em nossos princípios e compassivos com os nossos irmãos. São Marcelo e Papa e Mártir, rogai por nós. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida de um grande santo. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias inspiradoras como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer o testemunho de São Marcelo e até a próxima.